Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a cada batida do seu coração, Deus está dizendo, eu te amo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela Sua presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se o seu coração está batendo nesse instante, coloca a mão nele, sente. Só existe uma razão, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele está dentro de você, o fôlego do Criador. Nesse instante, isso só é possível graças a Deus. E isso está acontecendo nas pessoas que acreditam e não acreditam em Deus. Mas qual é a diferença da vida de cada um? A diferença é que quando eu escolho viver longe do amor de Deus, ainda que Ele me empreste a vida, eu estou escolhendo viver no meio da escuridão. E a gente sabe, toda noite, aonde não tem luz, o quanto é difícil enxergar. Claro que tem dias que a gente nota que se tiver uma lua no céu, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Mas quando está tudo nublado, como é difícil enxergar alguma coisa, como é difícil saber para onde se vai. Mesmo dentro da nossa própria casa, se todas as luzes estiverem apagadas, ainda assim, eu posso de alguma forma caminhar ali dentro, mas não com a mesma velocidade, não com a mesma exatidão de tudo. E tenho mais algo. Aonde não tem eletricidade, apesar de não ter a luz, nenhum outro equipamento funciona. Você não pode assistir uma televisão, você não pode ouvir uma música, você não vai ver uma internet, você não vai fazer nada. Não consegue nem recarregar o seu celular. E essa analogia que a gente faz entre a luz de Deus e a escuridão, da ausência do amor de Deus, ela é muito real. Porque enquanto na escuridão, meus olhos eles não servem de nada, e tudo é uma questão de imaginação. Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Quando a gente era criança e a luz se apagava, quantas vezes a gente não imaginava que ia sair um monstro de dentro do guarda-roupa, ou que debaixo da nossa cama tinha algo sobrenatural. E a vida sem Deus é essa completa ignorância. A gente vive com medo, a gente vive imaginando, a gente acredita sempre que o mal, ele está à nossa volta, e realmente ele está. Quanto maior a luz na nossa frente, maior a sombra nas nossas costas. Isso é fato, isso é real. Mas esse amor, quando ele chega na nossa vida, quando a gente descobre o amor de Deus, você sabe como que a gente descobre o amor de Deus? É através da palavra. Através da palavra de Deus, através da palavra que outra pessoa está falando, influenciado por Deus. A partir do momento que eu descubro esse amor, dentro do meu coração, começa a existir algo diferente. Aquele vazio e aquela solidão e aquela busca, parece que ela termina. Eu já não preciso mais ficar querendo encontrar alguém. Quantas vezes você não encontrou alguém e não continuou se sentindo sozinho? Se a gente ir lá em 1 João 4, versículos 7 e 8, a palavra diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor é um sentimento. E às vezes a gente acha que os nossos sentimentos são nossos. É através do nosso coração, é através da nossa alma que o Senhor se demonstra perto ou longe de nós. Essa presença tão marcante
esse amor que nos anima, esse amor que nos motiva a sermos melhores. É o amor que nos faz refletir sobre o nosso comportamento, sobre o que eu tenho feito, sobre o que eu tenho falado, sobre o que eu tenho sonhado e o que eu tenho sentido. E quantas vezes eu não encontro um sentido para a minha vida? Percebe que as palavras, elas dizem muito, mas quando eu não tenho sabedoria, eu entendo pouco. Uma vida sem sentido, uma vida de quem não sente nada. E não existe nada de bom, nada, que venha a não ser de Deus. Se você está se sentindo bem quando você ouve essa mensagem, é porque o Espírito Santo, porque o Senhor ele está te envolvendo. Porque a sua fé permite que esse amor ele te cure. Que esse coração que está batendo tenha um sentido, tenha um sentimento bom. Você já não vive mais pelas pessoas, você já não vive mais simplesmente pelo fato de querer ter, de querer ser maior, ser melhor. Eu acredito que sermos iguais é a melhor forma, principalmente porque a igualdade que a gente busca é aquela que Deus nos ensina, onde todos podemos ser vencedores. O mundo, quando a gente compete com alguém, enquanto um ganha, todos os outros perdem. Com Deus, isso não existe. Quando um ganha, todos ganham. Quando um perde, todos perdem. Todos nós estamos juntos, todos nós somos filhos, todos nós está essa responsabilidade de dividir esse amor. E quem não pensa no seu comportamento, quem não pensa no que faz, quem não pensa em ajudar, quem não pensa em ser melhor, quem não pensa em não mentir, certamente que apesar de estar com o Espírito de Deus dentro, essa pessoa não está vivendo de acordo com o que Deus ensina. E as coisas que ela vai fazer com a vida dela não serão boas, nem para ela e nem para os outros. Não é à toa que precisa muitas vezes mentir, enganar, manipular, distorcer. Você já notou que tem pessoas que você conversa o dia todo e você se sente muito bem? E tem pessoas que em 5 minutos de conversa aquela pessoa já deixa o teu dia terrível. As mesmas palavras que podem cair dentro do seu coração para te abençoar são as mesmas que podem amaldiçoar. Tudo depende do espírito de quem fala, da intenção de quem comunica. Mas uma coisa é certa: aonde tiver a palavra de Deus, aonde tiver o Espírito Santo, certamente que o nome de Jesus vai ser glorificado. E a intenção daquela pessoa é que a sua vida saia daquele quarto escuro, daquelas trevas, para uma vida de luz. Uma vida onde você possa fazer sentido, onde você possa ter orgulho das coisas que você faz, onde você possa se sentir mais útil e não mais uma criança. Muitas vezes esse é o comportamento que nós temos. Chega ao ponto de eu não conseguir descrever aquilo que eu sinto, se não for com ódio, se não for com raiva, se não for julgando, se não for xingando. Qual é o sentido disso? Lá em Ezequiel 11, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Esse versículo ele diz uma palavra que ela é muito importante: um coração não dividido. E o que significa isso? Toda vez que você sente dúvida, toda vez que você precisa pensar sobre algo, toda vez que eu penso eu não tenho certeza. E é muito mais fácil eu conquistar algo que está dividido. É muito mais fácil eu pegar as pessoas que não têm a certeza dentro do coração. E Deus, Ele vai dar um coração para nós que Ele é certo. Esse coração, eu não preciso pensar. Eu acredito naquilo que Deus fala, eu confio naquilo que Deus é. Eu sinto o amor que Deus tem por mim. Eu vi tudo que Deus fez na minha vida. Eu vi todas as minhas feridas serem curadas. Eu vi toda a minha dependência emocional ser quebrada.
Eu vi nascer uma pessoa que antes não existia. Antes da presença de Deus, eu era uma pessoa. Depois da presença de Deus, eu me tornei outra. Já não sinto mais medo, já não sinto mais insegurança. E essa insegurança, ela vem da escuridão, o exemplo do quarto. Eu caminho, ainda que eu conheça, eu não sei onde é. Ainda que eu não veja, eu imagino. Então a gente sempre está tentando substituir algo que deveria ser por algo que a gente acredita que seja. E desse jeito não dá certo. Deus, ele vai tirar de dentro de nós aquele espírito velho e vai colocar um novo espírito e um coração de pedra. Pedra não tem vida. Pedra é como ídolo. É aquela estátua que a gente olha, que se parece com uma pessoa, mas não faz nada. Se você derrubar ela, ela não se levanta. Se você conversar com ela, ela não te responde. E nós somos assim, insensíveis muitas vezes ao outro, ao mal que nós causamos no outro. Você acha que quando você fala alguma coisa para ferir outra pessoa que não é a verdade, você não faz isso com intenção? Só que sabe o que te impede de ter empatia pela vida do outro? Você tem um coração de pedra. Você tem o pecado original ainda dentro de você. Você não promoveu um arrependimento. Você não pensa sobre as suas atitudes. Você se acha melhor do que você é. O problema todo é um só. É o medo de despertar, é o medo de acender a luz e perceber que enquanto você estava em volta à escuridão, parecia que você estava cheio de companhias. Mas quando a luz acende, você percebe que está sozinho. E esse despertar é sempre triste. Só que uma coisa que a gente precisa entender, que quando a luz acende, a primeira pessoa que a gente sempre vê é Jesus. A diferença é que Jesus sempre esteve lá, mas na escuridão você não podia vê-lo. Essa é a diferença. Você pode escolher viver uma vida de olhos fechados, fazendo de conta que nada existe, culpando o seu chefe, culpando a sua esposa, culpando a sua história, culpando o seu passado, invejando o que os outros têm, querendo ser o que os outros são, querendo seguir, querendo copiar. Nunca é nada novo. Nunca o Senhor revela nada para você. Você aprende apenas observando aqueles que vivem, observando aqueles que Deus inspira. Qual foi o maior problema de Lúcifer? Por que ele foi expulso do paraíso? Porque ele queria ser como Deus. Queria copiar a natureza de Deus. Enquanto Deus fez com as próprias mãos a nós, enquanto Deus ele planejou o mundo e fez todas as coisas, o diabo não. Simplesmente ele quer o que é do outro. E essa não vai ser a nossa vida. E esse não é o nosso chamado. A partir do instante que nós ganhamos esse coração de carne, nós começamos a sentir coisas boas. Se você viver apenas para trabalhar, se você viver apenas em função da sua vida, talvez a sua vida vai chegar um tempo que ela vai perder o sentido. Sentido, de novo a palavra. Não é à toa que muitas pessoas estão em depressão, com síndrome do pânico, sobrecarregadas, amarguradas. Não é à toa que já acorda reclamando que queria dormir um pouco mais, não tem aquela vontade de viver. Qualquer nova situação que aparece já é um motivo de desistir. São tão frágeis e tão fracas. Eu não consigo imaginar um coração de carne com um novo espírito dado pelo Senhor. Eu não consigo imaginar Jesus nos motivando e a gente querendo dormir e a gente querendo desistir. Vamos reverter um pouco a situação. Pensa alguma pessoa, sei lá, que você gosta, ou que você admira, ou que você tem vontade de conhecer. Um artista, um cantor, de repente um religioso, alguma pessoa. Será que se eu falasse para você, olha, essa pessoa vai na tua casa hoje para te conhecer, você não ia ficar ansioso, você não ia ficar motivado, você ia ficar, não, vou dormir. Claro que não. E é essa alegria, e é essa importância que nós damos à presença de Jesus Cristo. A palavra de Deus para muitos não significa para nada, mas para nós é a luz que nos guia. E é justamente a importância que você dá nas coisas que ninguém se importam que causa a diferença daquilo que você é em sua vida. Se você notar no mundo de hoje,
no mundo onde um copia o outro, porque um põe filtro, eu coloco filtro, porque eu não posso ter poros, eu não posso ter rugas, eu não posso ter defeitos, eu sou perfeito. E o que é o mais importante? É a caixa ou o que tem dentro da caixa? O que é o presente? É o embrulho ou é o que está dentro da caixa? Só que o que está dentro da caixa a foto não captura. O que está dentro da caixa, se eu ver um vídeo e as palavras, eu sei. Eu consigo ver aonde está Jesus e aonde não está. Aquele que tenta muitas vezes te motivar a ser igual, vivemos numa época de influenciadores. Essa pessoa, ela quer o teu dinheiro. Ela está tentando te vender alguma coisa. Ela não é um exemplo. Você imagina o teu pai ou a tua mãe aceitasse você ser filho apenas se você pagasse. Então toda vez que a gente vê relação de interesse, que as pessoas querem alguma coisa de você, elas não são um exemplo de nada. Essas pessoas que querem te vender um milagre. Você concorda comigo que se eu faço algo que é bom pra mim, que eu tenho o poder de fazer algo que é transformador, eu não preciso vender isso. A própria transformação já me daria aquilo que eu quero. Não adianta a gente continuar achando e vivendo nessa ilusão. A gente se engana porque quer se enganar. Essa vida e esse caminho fácil, ele não existe. Mas em todas as situações que você se sentir desesperado, coloca a mão no teu coração. Lembra que existe um Deus, que Ele te ama, que apesar do que você tenha feito, só existe uma coisa que não é perdoável por Deus, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você não fez isso, Deus pode te perdoar. Deus pode te dar um caminho. Mas muitas vezes a gente condiciona o perdão ao outro. Eu queria ter a minha família de volta porque eu errei. Mas então se ela me perdoa... Cara, você esquece. Perdão não funciona desse jeito. Perdão serve, olha, eu reconheço o que eu fiz, eu sei que é o errado e eu vou seguir em frente. O que foi o passado, passou. Se não tivesse acontecido isso, você não estaria aqui hoje, se derramando, se desconstruindo, olhando para você que você pode ser melhor. Naquela vida que você vivia, você estava anestesiado. E não é à toa que você buscou as soluções que você queria. Só que aquela velha vida, ela não serve mais para você. Não adianta você querer. Se você notar uma árvore, que se você colocar uma semente hoje, daqui 1 ano ela vai estar maior, daqui 2 anos ela vai estar maior, daqui 3 anos ela vai estar maior, daqui 4 anos ela vai estar maior. E nós não, nós queremos ser essa árvore que ela é eternamente brotinho, eternamente semente. Não vai ser, não vai. Só que a nossa vida, ela é uma eternidade, ela não é o agora. E o mais curioso que a gente nota é quando alguém rouba alguma coisa. Quando ela morrer, ela não vai poder levar isso. A única coisa que ela vai levar é a pecha de ser um ladrão. Então, muitas vezes nós estamos vivendo por coisas que nós não vamos poder levar daqui. Nós estamos lutando por coisas, sonhando por coisas que vão ficar. Só que a marca que causa na nossa alma, de bandido, de ladrão, de mentiroso, é muito pior. Principalmente se a gente morre sem se arrepender pelos nossos erros e de procurar uma nova vida e de querer viver nessa luz. A cada batida que o teu coração ainda está pulsando, é Deus que ainda confia em você. Deus quer ter um relacionamento com você e Ele quer estar mais perto de você, para que através da sua vida, as pessoas que estejam perto de você possam receber esse amor. E você perceber que você é uma pessoa nascida de Deus, que conhece a Deus e sabe que Deus é amor e vive por esse amor. E tudo o que faz é para glorificar esse amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa estar na sua vida, que Deus tenha misericórdia, que Deus te perdoe, que você possa se perdoar e que daqui para frente tudo possa ser diferente. Permita ao Senhor amoldar o seu caráter, permita ao Senhor usar os dons que Ele te deu para louvar e glorificar a Deus. Permita que Deus dê um sentido para a sua vida. Porque viver sem sentido não dá mais. Deus abençoe cada um de vocês, um bom dia.